Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Dia 6 de novembro de 2018, a terça-feira, estamos iniciando o nosso programa de hoje e contamos, como sempre, com a participação de todos vocês. Vocês participam dos nossos assuntos aqui, trazem outros assuntos em qualquer canto do estado do Rio Grande do Sul, onde você estiver, porque nós chegamos até aí, através do nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br ou através do WhatsApp, 999-777-001. A mim parece, como diria o Dr. Leonel Marne Barcelos, a mim parece que o assunto do dia de hoje, sem dúvida alguma, é a entrevista coletiva que durou aproximadamente 1 hora e 45 minutos do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Uma entrevista que ele disse que devia a todos os jornalistas por todo o apoio que ele recebeu durante a Operação Lava Jato e onde ele esclarece algumas coisas, como, por exemplo, que ele jamais usará, ou este ministério que ele vai assumir, jamais servirá para qualquer tipo de perseguição política. Ele falou também que a indicação dele, ou pelo menos, né, esta conversa com ele, não tem absolutamente nada a ver com prisão de A, B ou C, especificamente de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu acho que nós podemos começar o nosso programa, eu acho que falando, eu acho que por aí, né? O que tu conseguisse acompanhar, Ruschel, a entrevista do juiz Sérgio Moro? Não. Então, muito bem. Tu acompanha... Eu acompanhei as decisões do STF que se seguem, tem correlação com o dele, então acho que discutimos isso e a gente faz a correlação. Vamos começar. Marne Barcelos, que tu destacas? Eu destacaria o posicionamento dele. Ele disse que não é candidato a nada. Ele diz isso hoje, né? Mas amanhã pode mudar de pensamento. Todos nós, todas as pessoas razoavelmente inteligentes mudam de pensamento, né? Não mudar de pensamento é sinal de não ter inteligência, né? Mas eu quero dizer para vocês que foi a maior jogada do Bolsonaro colocar o Sérgio Moro como ministro da Justiça. Eles estão tremendo na base, né? Achando que ele vai fazer alguma coisa contrária à justiça brasileira, ao Código Penal brasileiro, alguma coisa, aos trâmites normais de todo e qualquer juízo, todo e qualquer processo. E eu tenho a impressão que o Sérgio Moro, se for bem, e acredito que ele vá muito bem... Não tem por que não ir, né? Porque ele é técnico. Ele vai analisar tecnicamente, tem a Polícia Federal, etc. ali, ele vai nomear o chefe da Polícia Federal, vão ser pessoas do convívio dele, pessoas que já ajudaram ele em outras oportunidades. Ele é jovem, tem 46 anos. E me atrevo mais uma vez a dizer que ele tem todas as condições, se o triunfar, coisa que eu acredito do fundo do meu coração, esse governo Bolsonaro, pelas atitudes que estão sendo tomadas, pelas verdades que estão sendo colocadas, postas ao povo brasileiro, né? Pela tenacidade de pensamento, pelo triunfo da verdade, da vontade do Bolsonaro. Eu estou acreditando muito nesse governo, estou acreditando muito no Sérgio Moro. É um homem ínclito, né? E tecnicamente não precisa se discutir, porque as decisões dele são técnicas. O que acontece? As pessoas estão com medo, né? E estão atacando ele. Como, aliás, a gente conhece, né? O pessoal adora desconstruir, né? Calcados no quê? Nas inverdades e nas falsidades. Pois é. Tu sabes que já que tu falaste no Bolsonaro, a respeito do Bolsonaro também eu trago para a bancada aqui, sobre divergências com o Bolsonaro, perguntado sobre isso. Ele disse que foi questionado várias vezes pelo Bolsonaro sobre possíveis pontos de divergência, como nas questões relacionadas e tal, enfim, mas ele disse que não conversou com o futuro presidente sobre todas as suas propostas e sobre todas as suas ideias de segurança, para a segurança pública. Mas, quando perguntado a respeito de Bolsonaro, ele diz o seguinte: me pareceu um homem sensato, ponderado. Na campanha eleitoral, houve todos os exageros possíveis para destruir a imagem dele, mas me pareceu um homem sensato. Fui conversar com ele sobre a proposta de trabalho. A nossa conversa foi positiva. Ainda que possa não haver uma convergência absoluta, podemos conversar. A última palavra é do presidente. Sou um subordinado. Se eu não concordar,
decido se continuo ou não. Essa foi a declaração dele. Ele já tinha declarado que não entraria para a política e, como disse o Marni Barcelos, ele continua dizendo que não entrou para a política, que ele está encarando esse cargo como um cargo técnico, né, para conseguir implementar tudo isso que ele aprendeu e que ele estudou durante anos e anos. Ele disse que tem uma referência muito grande em Giovanni Falcone, que foi um grande ativista contra, né, a máfia da Sicília. Foi uma pessoa que trabalhou nos processos e que também depois assumiu um cargo executivo e conseguiu nesse cargo executivo. Ele diz assim, não é nenhuma comparação porque ele é muito melhor do que eu e fez muito mais coisas do que eu. Mas é um espelho a se seguir. Então, se eu tiver condições... Eles se conhecem pessoalmente. Se eu tiver condições de implementar tudo aquilo, todo aquele meu conhecimento para realmente desbaratar essa organização criminosa que vai muito além do que a gente pensa, então se ele puder contribuir dessa forma, se sente feliz. Então, ele continua dizendo que não vai, como o Marni já disse, concorrer a algum cargo eletivo, porque já vem as pessoas, o próximo presidente da República é Sérgio Moro. Ele disse que não tem essa pretensão, também foi perguntado sobre o STF, disse que não impôs nada ao presidente eleito Bolsonaro, de que só assumiria se pegasse uma vaga no STF, e ainda disse que não é o momento oportuno, porque agora não tem vaga aberta no STF. Daqui 2 anos, exatamente, daqui 2 anos, se abrir uma vaga, daí então se conversa sobre esse assunto. Ele disse, e realmente o Bolsonaro deu carta branca para ele com relação à questão da anticorrupção, né? Trabalhar contra a corrupção. Com relação à segurança pública, acredito que eles têm divergências, mas, como ele disse, são divergências e a palavra final é do presidente eleito, né? Quem manda é o presidente eleito. Eu acredito que vai ter diálogo dentro, né? Os dois, parece, exatamente, os dois talvez cheguem assim no meio termo. E isso também vai ser importante para determinadas medidas que poderiam ser medidas drásticas, né? Então tem um contraponto. Ponto de equilíbrio, né? Eu achei bem interessante, acho a presença dele essencial, eu diria, dentro dessa cadeira. Golo total. Golo total. Exatamente, foi um gol. E aí eu que já tinha ficado triste que ele saiu do Paraná, eu também acho que ficou bastante tempo, dedicou muito tempo para a Lava Jato, as pessoas vão continuar, vão dar continuidade e que ele realmente consiga fazer dentro do Ministério esse trabalho a que ele está se propondo. Amém. Fala, Roberto. Magda, eu acho que eu posso ajudar também contribuindo, porque tem um aspecto fundamental na ida do Moro para o Ministério da Justiça, o COAF. O Moro vai conseguir rastrear o dinheiro, a lavagem de dinheiro, descobrir onde é que se lava o dinheiro de todo esse povo que ele, como juiz, já teve acesso. Isso é o que está abalando muita gente, vai afetar muitas pessoas. E também eu gostaria de trazer à bancada um aspecto que me chamou muita atenção. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estão extremamente incomodados e, de alguma forma, entrando naquela linha de que, então, foi política as decisões do Moro, logo temos que repensar a questão do Lula preso ou não. Isso eu acho perigoso. Isso é que está trazendo uma certa instabilidade. Eu acho que nós temos que olhar com lupa. Quem são essas pessoas, ou seja, quem são esses ministros? Porque, afinal de contas, eles estão incomodados. E onde vai ter o embasamento jurídico para um argumento político? Porque o Sérgio Moro, todas as decisões dele foi pautada pela lei, a ponto de que o segundo grau fortaleceu o entendimento dele, até por votos de 3-0. Não houve nem no TRF4 divergência entre quem não votava. Esse é o assunto que tu traz por detalhes. Então vamos só concluir a entrevista do Moro. Complementando a doutora Roberta, na verdade, e infelizmente, o Supremo não precisa de ou não tem atuado de acordo com a legislação. Ele tem utilizado de subterfúgios, né, que não estão previstos em legislação, Constituição Federal, para dar essas liberdades condicionais e que a gente tem acompanhado. Inclusive, o que a gente viu aqui com aquela tentativa de liberar o presidente da República no TRF da 4ª Região, com um desembargador que não era o prevento no processo, aconteceu também em Brasília, já no Supremo. Então, assim,
falar de STF não tem como a gente ter uma previsão. Agora, quanto ao Moro, só rapidamente eu queria colocar que eu acho que é muito importante esse novo papel dele. Por quê? Enquanto juiz, ele trabalha com o processo, com o litígio, com um caso já instaurado. Já está com um conflito na mão, já tem a fraude na mão. E do outro lado, não, ele vai poder trabalhar com a prevenção, evitando que esses litígios aconteçam, que essas fraudes aconteçam. Chico, eu tô falando, então, uma coisa sobre a entrevista do Moro, ou tu não acompanhaste? Acompanhaste? Não acompanhei. Então, Gustavo Vitorino, ou tu não quer falar sobre a entrevista do Moro? Não, eu acho que a entrevista do Moro foi dentro do previsto. Ele mostrou um cara, se mostrou uma pessoa extremamente equilibrada. Os assuntos mais sensíveis ele evitou. Tinha uma casca de banana aqui, outra ali. O menino da Folha estava na cara. Tinha que ser. O menino da Folha, do UOL, lá fez uma pergunta para ele, pedindo a opinião dele sobre a ditadura militar. O Moro saiu com categoria. Disse, moço, isso não é assunto para se tratar aqui. Nós estamos discutindo aqui. Ele fala muito bem, né? O Moro... Agora eu imagino, bota um garoto, um repórterzinho de uma empresa de esquerda, bota um repórterzinho esquerdinha lá, ele vai dar nó no Moro com 20 anos de magistratura federal, Mário Barcelos? Nada. Não tem a mínima chance. Aí o garoto quis dar ele educadamente. Mas de resto o Moro respondeu aos temas mais sensíveis de uma forma bastante coerente. Ele disse que existem diferenças de pensamento, sim, entre ele e o futuro presidente Jair Bolsonaro, mas que sentiu no presidente flexibilidade e deixou claro de que ele vai ceder, o Bolsonaro vai ceder e eles vão chegar a um acordo. Consenso. Uma das expressões que chamaram a atenção, que ele usou, foi o seguinte: nós temos diferenças e algumas dessas diferenças foram superadas numa conversa de meia hora. Imagina se houver uma relação de autoridade, discussão de gabinete, temas técnicos abordados. Então, parece que está se encaminhando muito bem. Quanto ao que a Carla disse, embora ela não concorde, eu ponho as minhas fichas desde já. Eu acho que o Jair Bolsonaro disse que não é contra a reeleição, não vai à reeleição, e acho que se o Jair Bolsonaro fizer um bom governo, o sucessor natural dele é o juiz Sérgio Moro. Eu também acho, concordo contigo. Mas é precoce, né? Tudo é precoce. Até porque ele quer, eu acho que o objetivo dele é o Supremo, exatamente, né? vai porque abrir essa vaga antes. Sonha um dia de chegar no Supremo. Falando do Supremo, aproveitar o assunto que você levantou ali, pegando na carona, o doutor Fachin, o ministro Fachin, determinou que ele não vai tomar uma decisão isoladamente. Ele disse que vai levar para a segunda turma a decisão da liberdade do Lula. Vamos lá, Rogério. Pelos meus cálculos, vai dar 3-2 para nós. Ou seja, bandido continua na cadeia. Puxa, se a Carmen Lúcia não amarelar, porque o Celso de Mello já se manifestou, e o ministro Fachin também. Só que do outro lado tem o Gilmar Mendes e o Lewandowski, né? Pois é. Então agora, o Russo, eu sei que fez um apanhado geral de tudo. Vamos... Não, mas só não queria deixar de dar uma frase que lembrando que o Dr. Ruschel está no momento tenso da vida, porque hoje ele recebeu a primeira foto de Paris da sua namorada, que deve passar lá uma temporada de 2 semanas. Então eu queria avisar... E a despedida foi forte, porque ele tá com 2 pintas assim, de sanguinho ali. Eu queria avisar as ilustres moçoilas, especialmente em Nova York, que tomem cuidado, ele tá solto. Pessoal que mora em Nova York. Ele tá solto. Não, mas ele tá coitadinho, tá receoso. Não, ele tá com receio até do voo, das horas de voo. E eu disse, mas pelo amor de Deus... tu acreditou nisso? Tu é uma velhinha de Taubaté, amiga. É a própria. A velhinha de Taubaté. A velhinha de Taubaté. Quero dizer que o meu eventual desconforto é uma situação temporária que eu vivo, mas que tudo se equilibra daqui 2 semanas. É o vermelhão dele. Às vezes me derruba ao vivo, né, dona? Às vezes me derruba ao vivo. Ficou vermelho. Mas vamos, isso aqui às vezes me derruba ao vivo. Mas deixa eu tentar voltar. Primeiro, quero pegar pelo fim da bancada, que eu não ouvi a entrevista, mas posso repetir o que já disse quando surgiu a notícia do Moro, né? Eu acho do Moro, todo mundo que trouxer credibilidade, nós estamos vivendo uma nova égide. Nós precisamos trazer credibilidade para nós. O juiz Moro, ele conseguiu arraigar um conceito de credibilidade. É isso que ele traz. Então, acho que ele empresta para um governo que inicia trazendo isso. A notícia que eu disse que era casada, porque é exatamente onde é a figura central da decisão dele.
Na segunda-feira, ontem, durante o dia, foi aviado, então o Gustavo já se adiantou um pouquinho, foi um novo pedido da habeas corpus, que na verdade repete todos os argumentos do mesmo habeas corpus anterior. O advogado só teve que substituir o nome e a data. E a data, tá? Porque, lógico que houveram mais de 10, houve mais de 10 habeas corpus, mas eu me refiro aos que levantavam a suspeição do juiz Moro. Neste caso, este habeas corpus é sobre isso, é sobre a suspeição do juiz Moro. O que alega? Alega que ao aceitar o convite para um ministério, ele teria mostrado, então, o seu comprometimento. E na petição, o que acrescenta é alguns trechos, como o cumprimento do juiz Moro da vitória do Bolsonaro. Logo após o resultado das eleições, o juiz Sérgio Moro emitiu uma nota pública com congratulações ao presidente eleito, porque por seu turno já tinha manifestado o desejo de ver os petistas presos. Então, isso está transcrito. Transcreve também algumas decisões polêmicas do juiz em relação ao Moro, como a condução coercitiva, que isso tudo viria dentro de um processo, político. Para eu não deixar de me manifestar, como sempre faço, dona Magda, eu, salvo prove em contrário, me declaro um legalista, me declaro contra a moral de todos, né? Tenho batido pelo STF aqui, que eu acho que, embora um ministro tenha sido nomeado por alguém, esse era o regime, nós nunca teríamos um ministro não nomeado pelo presidente, sim. Né? Assim como acredito a eles a isenção, acredito ao Moro a mesma isenção, e acho que todos julgaram pela lei e pelo que havia nos autos. Até porque a gente não tem apenas a decisão do juiz Sérgio Moro, a gente tem a decisão do TRF4, de um colegiado que inclusive aumentou a pena, né? Foi ainda mais duro. Então não é uma decisão monocrática, nós temos, além da decisão monocrática, uma confirmação de um tribunal que aumentou a pena. Então, para mim, não tem o mínimo argumento. Sim, mas é que eles não estão atacando os fatos propriamente dito, eles estão atacando a isenção do Moro ao julgar. Exatamente. E isso sendo comprovado, eu não estou dizendo aqui que existe ou não existe. Não, esse é o teor do habeas corpus. O processo retorna desde a origem. Mas não seria um argumento, um Faltou contra-argumento? desculpe, Carla, mas eu acho que é importante. O que faltou, na verdade, o que quer dizer, o que pede o habeas corpus? Ainda há sede de decisão de terceira instância que não houve, não há trânsito em julgado. A decisão, o Lula está preso por uma decisão de segunda instância, mas há recurso especial e extraordinário no STF e no STJ contra a decisão em si. Então, como se levanta uma suspeição contra essa decisão, haveria motivos, então, irreparáveis ele continuar preso quando a terceira instância poderia lhe reverter o resultado. Esse é o fundamento do habeas corpus. E não em relação ao mérito. A sentença do Moro ela só pode ser anulada por um tribunal superior. Mas não é esse o pedido do habeas. Exato. É que como ele estava sob suspeição e a terceira instância pode mudar a decisão, então que ele aguarde solto a decisão da terceira instância. Esse é o fundamento do habeas corpus. Acharam mais um fundamento do habeas corpus. Olha, vou te contar. Se caísse pro Toffoli, ele via com a teoria da plausibilidade. Exato. O recurso do Lula é plausível, então solta ele. Aquelas papagaiadas. Eu perdi as contas. O STF há muito tempo deixou de ser jurídico, virou... Mas só de colocar num colegiado eu já tô feliz, que eles não decidiram de forma monocrática. Mas vai ser 3-2, vai ser apertado. E é só a Carmen Lúcia dar uma amarelada, ou o Celso de Mello resolver se despedir alto estilo, e é 3-2 contra a gente, e soltam a coisa lá. Mário Barcelos. Olha, solta a coisa. Eu acho o seguinte. Presidente da República. Eu acho o seguinte, que esse nosso país, se não mudar... Pra mim é bandido, ladrão, chinês que assalta aqui no posto. Bom, mas tem gente que não pensa assim, né? Tem gente que não pensa assim. Tem gente que ele é um herói, que ele é um ídolo, que ele é isso, que ele é perfeito, que ele é perfeito, que ele é tem gente que até hoje admira o Hitler. Bom, eu conheço alguns. E conheço, inclusive uma pesquisa que foi feita recentemente na Alemanha, 20% dos jovens alemães começaram a elogiar a época do regime nazista na Alemanha. Isso é problema das pessoas.
pessoas acham isso. Com uma teosofia, né? É estudar isso aí a respeito das religiões. Porque o Lula se tornou uma religião para determinadas pessoas. Por isso que eu falei em teosofia. Então, esse é o estudo. Agora, se o julgamento for técnico, ele deve permanecer na cadeia. Agora, se for ideológico, ele vai sair da cadeia. Agora, um dia ele também vai sair da cadeia. Daqui a quanto tempo? Daqui a 1 ano, 2 anos? Quantos anos ele vai cumprir? Sim, mas e aí? Ele tem outros. Sim, nesse processo. Quando ele for condenado, que deverá ser condenado no processo de Atibaia, porque tem muito mais provas, inclusive os pedalinhos com o nome dos netos e uma série de charutos cubanos que o Fidel Castro deu para ele, etc. Eu queria só a adega dele. Mais os vinhozinhos que ele recebeu, essas coisas todas, já tudo comprovado que está lá. Mas não é dele, será que eu não posso ir lá me donar? Não sei, mas acontece que quando uma determinada figura endeusada, como é o Lula, diz alguma coisa, as pessoas que gostam dele acreditam nele. Então não adianta isso aí. A pessoa vai pensar dessa forma e vai morrer pensando dessa forma. Por mais que se mostre o outro lado, que se diga isso, as pessoas não vão acreditar. Então, nós estamos debaixo dessa égide, debaixo desse pensamento, né? Eu sei lá, eu não sei o que vai acontecer, sinceramente. Como diz o próprio Vitorino, o Supremo brasileiro é uma caixa de Pandora, ao contrário. Agora tem uma questão. O Moro está vinculado agora, nesse momento, ao Bolsonaro, que foi um presidente que tem o eleitor ao lado. A maioria dos brasileiros estão a favor do Bolsonaro. Então, hoje, por exemplo, o Bolsonaro foi pro Congresso. Se não teve grandes quórums no Congresso atual, é até um elogio ao Bolsonaro, que, afinal de contas, hoje, quem faz parte do Congresso Nacional são vários caciques que não se reelegeram, vários políticos que hoje estão sendo processados. Então, vamos ficar, nós brasileiros, muito atentos a quem não gosta e do quê? E desse movimento do Supremo Tribunal Federal que, infelizmente, deixou de ser um colegiado. Hoje, cada ministro se posiciona de uma maneira e, muitas vezes, muito mais político do que realmente honrando a Constituição, que é o dever deles. É um perigo atualmente, realmente, hoje a gente vive uma situação perigosa. É uma pena admitir isso. Aqui no WhatsApp, Carla, referência ao habeas corpus do Lula. Por quantas vezes pode-se utilizar o STF com o objetivo da soltura do Lula? Se fôssemos nós, seríamos repreendidos e o meu advogado levaria uma multa ou advertência de conduta de má-fé. Boa tarde, não consigo compreender por que tanto comentário a respeito da aceitação de Sérgio Moro ao cargo de ministro. São pessoas como ele que precisamos. Será que ainda não perceberam que o povo brasileiro suplica por uma renovação com pessoas competentes? Por favor, abraço a todos da bancada. Cris Zanata. Boa noite, Carla. Eu não desisto, até porque eu sou brasileiro. E o Aécio Neves, hein? Já foi preso. Que vergonha. Ninguém que votou nele faz nada. Panelas, MBL, entre outros, finge que o Aécio Neves nem existe. Alessandro de Canoas. E acho que ele acaba respondendo uma pergunta de um outro telespectador que diz o seguinte: boa tarde. Eles quem? Quem está tremendo nas bases? O PT vem sofrendo derrotas, impeachment da Dilma, prisão do Lula, derrota do Haddad. Se ele significa o PT, diga ao Marne que não temos motivos para tremer, enfrentamos as adversidades de peito aberto. Moro vai entrar para a política, pois em 4 anos não se resolve muita coisa, é o que pensa o Carlos. Bom, mas agora, isso não é a descoberta do... O Lula, é óbvio que em 4 anos ninguém resolve nada. O Lula é uma liderança inconteste. Ele é uma liderança. Tanto é que ele apareceu em primeiro lugar na pesquisa para a presidência. Claro. Então a gente não pode negar a evidência. Ele pergunta quem mais. Todos os políticos. Zé Dirceu, exatamente. O Cesare Battisti, que já vai ser exportado para a Itália. O próprio Aécio Neves. O Aécio vai para a cadeia. Exatamente. Do Aécio Neves, eu quero chamar a atenção que a Carmen Lúcia ajudou o Aécio a ficar impune. Então, muita atenção a essa ministra Carmen Lúcia, que ela fala muito bonito, mas na prática, o que ela está resolvendo? O que ela fez enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal? Bem constrangedora, então, exatamente, ela segurou fala a questão bonito, mas ninguém quer falar, a gente quer fatos. Aí a gente tem que ser justo e dizer que a Carmen Lúcia, ela segurou a questão da prisão depois de condenação em segunda instância. Ela foi pressionada de todas as formas para voltar a plenário e disse, não
Não, já votamos há pouco tempo, não vou colocar essa questão, não vou levar para a plenária. Eu acho que ela empurrou com a barriga. Né? Ela fez isso, então ela é boazinha. Uma outra mas que ela é isso que eu te digo. Aí ela é mapa. É esse julgamento de vocês, que quando concorda com a gente, ele é o melhor juiz do mundo. Quando discorda da gente, ele é o pior juiz do mundo. É o próprio. Não vale, não vale. Isso eu entendi. Olha aqui, já que o senhor está com a palavra, doutor Ruschel, eu vou lhe dizer o seguinte. Pois não, espero que não seja nenhuma cobrança pública. Que ele não está bem hoje, né? Senhor Nestor Heinen diz o seguinte. A primeira foto que veio de Paris não era legal. De tanto olhar a Atualidades Pampa, o excelentíssimo senhor presidente da República, eleito Jair Messias Bolsonaro, copiou o corte de cabelo do doutor Ayrton Ruschel. Tudo apesar do esquerdismo do doutor Ruschel. Abraços, Nestor Heinen. É o doutor Nestor Heinen. Não é o doutor, não. Não, é o doutor... não é o Heinen. Heinen. Não, eu quero dizer uma coisa que já ouvi essa brincadeira de muito mau gosto da comparação. Estou pensando em desvirar minha franja. Vou fazer alguma coisa diferente. Mas a comparação, já fizeram a comparação, sim, da brincadeira da franja. Mas eu e o Chicão não temos esse problema. Eu só queria fazer uma confidência. Hoje eu saí à tarde com a dona Magda e conheci o belo apartamento. Peraí, eu não quero saber, Mário. Não, eu não quero saber, Mário. Peraí. Como é que é o negócio? Não, eu não quero saber o que vocês fizeram de tarde. Eu não quero saber o que o Mário e a dona Magda fizeram. Os detalhes. O bondoso Mário talvez não seja tão bondoso assim. Quer dizer que o senhor foi conhecer o apartamento da dona Magda hoje à tarde? Nós fomos na ótica do nosso amigo Alexandre. E aí tá bom. Fazer o óculos. Aí tá ótimo. Apartamento da dona Magda. Aí a dona Magda solicitou a minha presença para carregar pacotes. Super. E eu subi uma escada. Essa Tropecei na escada, fui amparado por uma senhora que estava ali e depois adentrei. Muito bonito o apartamento, muito bom gosto, bem localizado. Mas que isso, rapaz? Não, para na descrição. Entrou no apartamento, muito bom gosto, a câmera macia. Que isso? Sleep Shop. Sleep Shop. A única pessoa que pode sentir esse homem aqui é o senhor Vitorino. Mas é meu ex, né? Bom, O ex sempre fica assim, Parabéns, o apartamento da Magda é uma graça. Não, uma graça, nada de diferente. Falando em apartamento, falando em casa, trabalhos em altura, lembre-se, é com a Melhor que o meu do Ruschel. Especializada em limpezas, pinturas e reparos, com sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico método. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a Vert Service. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça um orçamento para sua residência, condomínio, empresa ou indústria. Lembre, trabalhos em altura é com a Vert Service. www.vertservice.com.br. Qual o ponto de discordância de vocês aqui na primeira instância ou na segunda instância? A gente não discorda nunca. Agora, que horror que aconteceu hoje de tarde na zona norte de Porto Alegre. Um senhor de 61 anos estava tomando um café numa padaria. Essa padaria foi invadida por criminosos e ele reagiu e acabou sendo morto dentro da própria padaria. Os bandidos fugiram, o carro da polícia passava, viu a movimentação, trocaram tiros, eles foram pegos. 2 menores de idade e 1 maior de idade, que vai dizer que não atirou. Que não atirou, com certeza, vai dizer que não atirou, senão... Mas olha só, a Magda Beatriz estava lá tomando seu cafezinho no meio da tarde, já com 61 anos, morreu agarrado na cadeira, tentando se proteger. Que horror. Um outro caso hoje de tarde, em Porto Alegre. Terrível que aconteceu foi no nosso litoral norte, em Tramandaí. Uma cabeleireira, a Návia Regina Christian, de 46 anos, apelidada como Maninha, levou... Foi ontem, né? Na verdade foi ontem. Ela levou 3 tiros, mas me parece que... foram 9 ao total, só que 3 acertaram. Dentro do salão de beleza dela, tinham outras pessoas e inclusive clientes. E o que eu acho que é mais dramático nesse caso? Parece que já fizeram 2 prisões e estão investigando. Não é a primeira vez que tentam matar. Exatamente. Há 1 ano atrás, ela levou um tiro na sua casa e atingiu-a no olho. Então, a minha pergunta é... Por que já não conseguiram
trabalhar preventivamente para evitar a morte. E aí eu vou fazer um link com essas mulheres hoje que buscam o judiciário, buscam as delegacias femininas para se resguardar contra agressões. E do que vale? Né? O que a gente vê hoje? Se não me falha a memória, ontem ainda teve uma morte de mais uma mulher que já tinha buscado também a segurança. Sim, né, Luciane? Não, mas o que eu digo é o seguinte... Eu posso estar equivocada, não, mas o assassinato dessa moça parece caso que não é de droga, não é feminicídio. Não, e os outros isso eu concordo. Não, sem dúvida, mas o fato é que a gente tem que tentar trabalhar na prevenção. Que evitar que essas coisas aconteçam. Se essa mulher já levou um tiro 1 ano atrás, uma coisa gravíssima, precisa ela morrer para irem atrás e prender as pessoas? Agora eu vou fazer um link com essas mulheres dos feminicídios. Precisam as mulheres virem a morrer para que os delegados tomem e saiam atrás dos culpados? Não, tem que trabalhar antes, tem que prever antes, tem que criar uma forma de proteger essas mulheres, eu vejo. Sabe quantos policiais a doutora Tatiana Bastos tem? 12. Né? Não tem como. Então estamos todos à mercê. Sim, é por isso. São dezenas sem de segurança. São dezenas de pedidos diários de medida protetiva à justiça. E mesmo assim não tem jeito. A doutora Tatiana falou, eu já disse aqui, ela tem mulheres que ela não deixa sair dentro da delegacia, porque se sair vai morrer. Vai morrer. Sabe? Não tem condições, não tem estrutura, não tem polícia, não tem nada. E quanto a esse rapaz da padaria, esse senhor da padaria que morreu com um tiro, assassinado por menores, eu gostaria que agora que os defensores, né, aqueles que são contra a redução da maioridade penal, se manifestassem, porque certamente a medida protetiva, um caderno de, sei lá, geografia e história, vai curar esses menininhos. Porque daqui a um ano eles estão soltos de novo e aí eles vão para a escola, vão estudar, não vão comprar arma e assaltar de novo, matar outro chefe de família, não vão fazer isso, não. Aliás, o perigoso é o cidadão de bem ter uma arma em casa. Bandido... demôniozinho, projeto de psicopata assassino como esses, não, esses não são perigosos. Perigoso é o cidadão ter uma arma em casa para se defender. Tu queria falar sobre... É que eu ia linkar por que não tem verba, tá? Saíram os números que pelo menos 96 dos 513 deputados eleitos devem para o fisco 158 milhões de reais. Só a família Barbalho, tá? A deputada Elcione Barbalho deve... Que é ex-mulher do Jader. Ex-mulher dele, deve 47 milhões. Mais o que ele deve. E o senador Jader Barbalho deve 57 milhões. E, por coincidência, foi aprovado pelo Congresso em 2018 um novo refis. Quem foram os maiores beneficiados? Luciane, todos fazem isso, os empresários, tudo. Por quê? Porque não dá nada. Ou ela prescreve, ou daqui a pouco eles aliviam, ou daqui a pouco sai o refis. É por isso que as pessoas não pagam. Mas aí é o dinheiro. Tá entendendo por que o medo do Moro? Por que não tem dinheiro? Tá entendendo por que o medo do Moro? Isso aí quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? Tá entendendo por que o medo do Moro? O Moro vai acabar com isso. Eu gostaria de fazer o registro que hoje, ao meio-dia, teve o almoço empresarial do LIDE Rio Grande do Sul. Inclusive, vai meu abraço ao Eduardo Fernandes, que é o presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, e fez um excelente debate entre o Dr. Cláudio Lamáquia, presidente da OAB Nacional, que prestigiou o LIDE Rio Grande do Sul, exatamente num dia que ele disse que deveria estar lá no Congresso Nacional falando com o Bolsonaro e representando a ordem. Ele ficou no Rio Grande do Sul para honrar o LIDE. E o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Fabiano Dalazen, me chamou muito a atenção e eu gostaria de trazer esses dados, que, segundo o Dr. Dalazen, o Ministério Público do Rio Grande do Sul possui atualmente 3.039 colaboradores em 164 comarcas. Essa turma toda, tendo 701 membros, está atuando hoje em 1,8 milhões de processos judiciais, 900 mil procedimentos policiais e 32 mil investigações em andamento. Os dois trataram muito da questão do papel que hoje a justiça precisa
executar nesse ambiente e foi muito aplaudido, muitos que se posicionaram a favor de que haja uma justiça mais repressora e que mantenha a criminalidade bem organizada, ou seja, nós cidadãos de bem tendo liberdade e os presos. Deixa eu ler aqui uma resposta. Eles têm que dizer isso para os juízes, né? Sim. Porque essa tal de audiência de custódia que o senhor Lewandowski veio divulgar aqui, a polícia pegou esses pestinhas, anota, estão soltos daqui a pouco. E vão voltar a matar, vão destruir mais famílias. Pode falar, Dona Maria, é que a discussão é, a gente solta assuntos soltos, mas não vai no seu cerne da questão, então, vamos né? lá. Primeiro, a da maioridade. Acho que a maioridade impõe-se naturalmente, porque a maturidade do ser humano basta a gente olhar pela gente. A gente tinha 17, 18, era um meninão, hoje com 13, 14 anos é um homem. Então, a imposição da maioridade penal, ela é natural. Ela é natural da própria evolução da sociedade. Mas se não tomarmos medidas correlatas, se nós estávamos há 3, 4 meses atrás com presos, com algemas agarradas em automóveis, né? Então, nós temos que começar a pensar algumas outras coisas também, porque nós estamos trabalhando muito, e eu já bati ontem, eu não quero ser repetitivo, nós estamos batendo muito na questão de segurança. Que é a ponta do iceberg. Mas nós precisamos trazer, e essa é a minha inquietação, e nós vamos começar a monitorar aqui, eu não vou cobrar do governo que nem assumiu, né? Mas essa vai ser o nosso acompanhamento para as medidas que virão na ordem econômica e na ordem social. Porque, por exemplo, o exemplo que traz o Gustavo Vitorino, de nós reduzirmos a maioridade, ou os juízes pararem de soltar. Sim. Nós vamos ter que botar preso na nossa casa, pessoal. Porque começa que não tem presídio. Nós vamos ter que sugiro a aplicação daquela injeçãozinha, de mandar quem matou 2 ou 3 lá, dá a injeçãozinha e entrega pra família. Tá, mas isso não é possível. Toda rua quer. Não, ok, mas isso Eu acho que o Bolsonaro não é Mas então isso é uma discussão, realmente. O povo quer a injeçãozinha. Bom, vamos lá. Doutor Ruschel. Só para complementar. Ganharam por desistência, dona Marta. Ganharam por desistência. Não, o Ruschel tem razão, não é apenas com a diminuição da maioridade penal que a gente vai resolver um problema. Conjunto. É um conjunto de fatores que vai fazer com que possamos resolver um problema. Mas a redução da maioridade é um desses fatores. É um deles. E também não adianta prender se não tem aonde. Exatamente. prender. E aí eu gostaria de parabenizar o governo do estado do Sartori, que tomou medidas no sentido de abertura de vagas em presídios. Fez parcerias público-privadas, como, por exemplo, o presídio que já está ficando pronto do lado do presídio central, né? E também o outro presídio que foi a troca pelo Zafari. exatamente. Que é o que está do perto do Zafari. Que foi a troca pela área da Praia de Belas, da Fundação de Recursos Humanos, e a outra, a área da região dos bombeiros ali. Também, ali exatamente, que foi uma troca para a construção de um presídio. Então, assim, com parcerias público-privadas, com o interesse do governo, consegue-se sim abrir mais vagas em presídio, e aí sim a gente pode também pensar na diminuição da maioridade penal. E eu coloco nesse investimento aí, nesses fatores, a condição do preso trabalhar dentro do presídio. Não me parece que nenhum preso possa retornar à sociedade e possa fazer... Isso é um projeto. Exatamente. Isso é uma solução. Pode se apresentar. Isso é uma solução. É uma solução. Porque daí tu alcança todas as pontas. E tem um ofício. E tem um ofício, e que aprenda um ofício se ainda não tem, ou que ajude dentro do presídio a conservar o presídio limpo, a pintar a parede, ou que ajude a fazer rodovia ou qualquer coisa, ou que trabalhe em colônias agrícolas, como já tem. Não é que seja proibido, o preso pode optar, ele pode querer ou não querer trabalhar. A maioria não quer, porque eles trabalham. A maioria não tem nem como viabilizado, não, que é mais que ele pode querer, mas não tem. Quem está no presídio central aqui não tem querer, né? Que está inviabilizado. Eles trabalham para criminalidade. Eu quero complementar, só por que eu não quero, dona Magda? Alexandre Nardoni foi exatamente esse caso. Ele teve 634 dias reduzidos por causa do trabalho. O que eu não quero, dona Magda, é que nós nos decepcionamos, e quero dizer nós todos brasileiros que acreditamos num novo Brasil a partir de 1º de janeiro, é que, lembram quando foi o Exército para o Rio de Janeiro, e eu me lembrei de ti quando falaste no Rio de Janeiro ontem, nós fomos, o Exército vai para o Rio de Janeiro, e não pense que o Exército lá está pedindo, antes de atirar, está pedindo licença, não é o Exército.
O Exército está tocando fogo lá. A gente não sabe da missa metade. A gente só encontra os corpos lá e... Tá. E eu pergunto o seguinte, me dá um percentual que tenha baixado lá no Rio de Janeiro, com o nosso Exército lá completando um ano, pessoal. Não, mas... É isso, essas coisas, já te devolvo, mas é essas coisas que eu não quero. Eu quero essa não vou dizer repressão, mas quero que se acelere essas questões de justiça, mas também que a gente comece a consertar. Inclusive, o Sérgio Moro, hoje na entrevista, falou e acho que ele vai ser importante para fazer esse conjunto, né, de coisas, de medidas, enfim. Ele disse assim, não pode ter uma progressão de pena do jeito que tem. A pessoa não pode, daí usou o caso do Nardoni, não pode matar uma filha e 10 anos depois ter uma pena de 30 anos e cumprir 10 e tá tudo certo. Então as pessoas realmente não aguentam mais. Então acho que ele vai ser realmente importante também na construção dessas medidas. O caso do goleiro Bruno, vocês viram que saiu que eles não aceitaram, tinha um vídeo, ele apareceu bebendo, apareceu também gozando, ridicularizando e dizendo que o uso dos celulares era facilitado. Simplesmente eles botaram panos quentes nisso. Olha aqui, ó. Do Exército no Rio de Janeiro, eu gostaria de fazer o registro que foi muito política essa ação do Exército. O Exército tem que cumprir ordens. E o Temer foi muito político. Então, assim, exigiria, e segundo até o próprio Exército já colocou, que seria uma ação que deveria ter mais coordenação, mais investimento financeiro e que eles fizeram o possível. E sou a favor de que saiam logo, porque militar não pode ter muito acesso à bandidagem. Ô Magda, o programa hoje também, os assuntos estão pulando, a gente não consegue... Não, nós estamos discutindo cada um, excepcionalmente. Deixa eu falar desses países selvagens aqui, que têm a maioridade penal, porque só existem 3 países no mundo, aliás, não eram 3, eram 2. Eram 3, agora são 2, porque um deles reduziu a maioridade penal agora em março. País tipo o Reino Unido, assim? Não, países selvagens. Estados Unidos, maioridade penal, 12 anos. Canadá, 12 anos. Portugal, 12 anos. Rússia, 14 anos. Polônia, 13 anos. México, 11 anos. Peru, 12 anos. Irlanda, 12 anos. Holanda, 12 anos. Equador, que era 18, baixou para 12. Espanha, 12 anos. El Salvador, 12 anos. Uruguai, 13 anos. República Dominicana, 13 anos. Honduras, 13 anos. França, 13 anos. Grécia, 13 anos. Paraguai, Panamá, Itália, 14 anos. Tudo países selvagens. Só existem 2 países nesse mundo que são civilizados. Brasil e Síria, em que a maioridade penal é 18 anos. Mas eu acho que não dá pra comparar, Gustavo. Como é que vai É a mesma coisa quando a gente compara com Nova York, Porto Alegre. Como é que vai? Então o Brasil e a Síria são diferentes do resto do mundo. Mas a gente é atrasado, a gente ainda tem um caminho a seguir. Mas é o que eu tô pedindo, vamos sair desse atraso. Ninguém está dizendo que tu não pode pedir e ninguém está dizendo que não pode ter. As pessoas estão dizendo que tem como chegar lá, Gustavo. Comunista hoje. Não, é que tu quer ver uma coisa? Eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Eu não tô lendo pra ti a metade da missa, desde ontem. Mas não é o caso de achincalhar, não é, Gustavo. Deixa me xingar. É que tu não deixa os outros externarem as suas... Eles têm outra opinião, Vocês estavam falando até agora, eu tô dando a minha opinião. A gente até concorda. A gente concorda na diminuição da maioridade penal, mas a gente acha que tem que ter outras medidas, não é só isso. E não dá pra comparar o Canadá, o sistema penitenciário do Canadá com o Brasil, dos Estados Unidos. Agora, eu vou te dizer uma coisa, tem países que tu citou que sobra vaga no presídio, porque as pessoas não vão parar no presídio. É verdade. É isso que acontece. Então não tem onde botar bandido, deixa solto pra matar chefe de família. Não, Gustavo, ninguém disse Aliás, eu acho que por enquanto tem mais vaga pra deixar eles presos 3 anos, esses menores de idade, do que entrar dentro de uma delegacia, ser encaminhado pro presídio e um juiz dizer não tem lugar pra ficar, eles vão pra casa. Bom, já que nós estamos falando em presídio, esses ambientes que hoje são dos menores, também é uma alternativa. Na verdade, se a gente ampliar a discussão, e eu acho que a discussão tá boa, eu também acho, tá ótimo. Eles que o programa não chegou a lugar algum, chegou sim. É que os jovens estão sendo usados pro crime exatamente em cima dessa injeção. Então nós precisamos enfrentar isso de uma vez, lógico. Então, assim, o que se faz hoje? Quem é que faz o tráfico leve e trás? Os meninos de 16, 17 anos que sabem que saem dali
E horroriza a gente, porque às vezes eles cometem crimes de Como latrocínio. que aconteceu hoje de tarde? E a única medida legal que tu tem contra eles é eles ficarem presos até os 18 anos, e aos 18 anos de um dia tu tem que soltá-los. Então, é uma legislação que está retrógrada, que está atrasada, e nós precisamos enfrentar. Tem várias coisas que nós precisamos enfrentar. As coisas não se chocam, né? Nós precisamos reconsertar e botar o Brasil nos trilhos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os menores vão e atacam as cargas. E os de maior idade ficam atrás na retaguarda com... Doutor Ruschel, eu tenho que ler isso aqui para o senhor, porque a Mas não me xinga que eu estou emocionalmente abalado. Tu deixa eu falar? Tá, deixa. Obrigada. Doutor Ruschel, este é uma pessoa centrada, bem informada, calma ao se expressar e quase sempre também é combatido pelos outros que agora estão endeusando tudo que o futuro presidente diz que fará. Cuidem-se ao se expressar e tal. Aí depois ela faz algumas críticas, enfim, eu quis ler só a parte boa. Ainda bem que a parte boa foi só para ti, o resto foi horrível. Essa senhora não sei quem é. Dona Lídice, que é de Pelotas. Tá, essa aí eu já conheço. Lídice Fonseca. Ah, não entendi. O Mário já conheceu a casa da Dona Magna. Não. Agora você conhece a Dona Magna. Pelo próprio pensamento. Tu te explica, Quando a coisa é comentada aqui a gosto dela, a gosto de é uma coisa. Agora, porque o que eu disse foi praticamente o que o próprio disse. Mas isso foi de ontem, de outros momentos, de outras coisas. É que às vezes passa... eu vou torcer contra o Bolsonaro, vou torcer contra o Moro, eu vou torcer contra o país. Em compensação, o senhor Rodrigo Keller, de Canoas, diz o seguinte: não duvido que logo, logo, o ex-estagiário vai participar do programa com uma camisa vermelha, com uma foice e um martelo estampado no peito. Só duvido ele adotar e levar para casa um coitadinho desses aí com um fuzil na mão. Rodrigo Keller de Canoas. É um beijo e um coice, né? Tu sabe que aqui comigo é assim. Rodrigo, eu não quero nenhum deles lá em casa, Rodrigo. Não quero nenhum deles lá em casa. Mas tu vai ver. Ainda mais essa semana. Lotação tá esgotada, né, Vitorino? É isso. Não. Que isso dizer? Na verdade, tu vai dizer, tu pode discordar das minhas opiniões e não tem problema, mas elas serão sempre na mesma linha. Em compensação, o seu João Arendt, meu amigo João Arendt de Novo Hamburgo, diz assim: em homenagem a todos aí, estamos aqui na casa do Betinho e da Vânia, meus sobrinhos, tomando aquela bem gelada. Abraço a todos. Qual é o endereço João Arendt de Novo Hamburgo, Qual é o endereço Fala, aí? cara. Tem tiragosto? Como é que é o negócio? A situação aqui em Porto Alegre está bem complicada. Eu me refiro ao caso do escorpião amarelo. A vigilância sanitária está visitando as escolas, porque as crianças e idosos são um grupo de risco bem grande. O escorpião amarelo, foram encontrados vários escorpiões na cidade. Teve um escorpião que foi encontrado na Felicíssimo de Azevedo, no 7º andar. Ele sobe pelo ralo, ele gosta de lugares úmidos e escuros. Então, ele fica debaixo de madeira, de obra, de tudo. O centro da cidade diz que está infestado de escorpião amarelo. Então, muito cuidado. Só o HPS hoje tem o soro contra. Então, se acontecer alguma coisa e ele não deixa a marca. É uma picada muito forte, deixa uma dor muito intensa, mas ele não deixa a marca. Então, se tiver alguma coisa, uma criança que não sabe falar... Se queixa de alguma coisa, leva para o pronto-socorro. Exatamente, leva imediatamente para o pronto-socorro e diz que tem suspeita dessa picada do escorpião amarelo, porque é altamente... Está infestado mesmo. Está infestado e assim, a morte pode se dar em 30 minutos. Então, é uma questão de urgência. É verdade. Tem que ter cuidado. É um perigo. Pois não. Hoje, porque ele reitera o nosso querido Brasinha. Nosso querido Brasinha convidou a bancada para ir ao seu sítio com um churrasco, que é para nós escolhermos a data, o Vitorino nos capitanear. Né? O Brasil que está sempre... a tia Yara vai botar orelhas de Mickey e vai fazer a nossa excursão. Conosco. O Brasil que está sempre conosco, que botou a foto do programa, que me relembrando do convite ontem, que eu já tinha... Brasil é parceirão, Brasil é parceirão. Então vamos lá no Brasinha. Estamos todos convidados. Ele tem um sítio maravilhoso com um campinho, eu já demonstrei meu futebol lá. E agora eles querem já desfilei meu futebol por lá. Mas
Esse tu pode ir, Mari Barcelos, que vai ser de dia. Tá aí. Mas é muito legal. Brasil, muito legal, agora muito entreguei. legal. Nós temos uma capitã aqui, a dona Magda, vai ver a data e vamos agendar com ela aqui. E vamos todos lá, vai ser uma honra. Vamos lá. O doutor Ruschel já mostrou seus dotes esportivos lá. Eu era o juiz, mas no intervalo me deram um copo de caipira. Aí. Eu optei com um copo de caipira. E aí tu foi trabalhar na Comebol. Caiu muito bem. Trabalhar na Comebol. Olha aqui, ó. Adorei. Agora, se for a favor do Moro, o STF está indo bem. Se questionar o Moro, o STF está errado. Gente, cadê a imparcialidade? Não vão ler este e-mail, pois está questionando vocês, não é mesmo? E se ler, vem uma resposta grosseira do Vitorino, que não Deixa vai comigo. nem falar. Não fala. Como é o nome da coisa? Não concorda com o Como é que é o nome da Coiso. moça O aí? Coiso é o Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira. Marcelinho. Marcelo conhece o programa, e o Marcelo assiste, hein? O Marcelo assiste Cadê o programa. o amor do seu coração, Marcelinho? Cadê a ternura? Marcelinho, eu vou dar com eles de foice, Marcelinho. Como é que disse o anterior aí? Presta atenção no serviço, Marcelinho. Vou deixar claro uma coisa pra você. A questão não é de que lado você está. A questão é onde você está se posicionando. Porque lado você pode ficar da direita ou da esquerda. A gente está se posicionando pelo lado da decência. Eu prefiro defender um juiz do que um bandido condenado e preso. Aí eu pergunto pra você, devolvo a questão. De que lado você está? Azar, é uma coisa quase poética. Prometo que estou me segurando. Presta atenção. Boa noite, bancada. Jorge Vanderlei Pedroso da Silva. A cartada do presidente eleito Bolsonaro em colocar o juiz Moro como ministro da Justiça foi um recado, 2 pontos. Quem se corromper, pescoço é cortado. Quem não andar na linha, a porta da rua é serventia da casa. Só complementando, o que eu achei muito bacana é que ele falou pro Moro que ele pode investigar até os familiares. Quer maior carta branca que isso? Querido Gustavo, Quer dizer, Pedro, vai falar sobre isso. Não vou admitir corrupção nem dentro de casa. A gente tem brincado, mas a gente conhece a retidão do Bolsonaro e acredita, né? E do Moro. Do Moro e o rigor de seus conceitos. E nós sabemos que estamos em lua de mel porque não começou o governo. É tipo contratação antes dos 90 minutos. Tu traz o jogador do Real Madrid, tu traz o jogador do Barcelona. Quando a bola começa a relar e erra o primeiro passo, todo mundo quer matar. E os seus interesses, né? Cada um pelos então eu digo assim, interesses. vamos ficar muito atento porque ele tem a cultura de um juiz. Ele não tem a maleabilidade de um político. Um político, ele consegue entender que aqui vai um pouquinho mais, aqui vem um pouquinho menos. Ele que tá certo, tá certo, tá errado, tá errado. Exatamente. O meu sonho é que acabe a lista VIP. Eu também. Sem dúvida. Para quem não sabe o que é a lista VIP, é uma lista de pessoas que não são investigadas pela Receita, não podem ser investigadas pela Receita. Os auditores não têm acesso aos seus dados pessoais, seus dados patrimoniais. É uma lista VIP que existe em Brasília e que impossibilita os auditores da Receita Federal. Eu que tanto cobrei aqui da Receita Federal, mas esses caras movimentando milhões para lá e para cá e fazem, acontece, a Receita não vê isso. A gente erra uma vírgula no imposto de renda, estão enchendo o saco. Fui injusto com a Receita Federal, fui injusto com os auditores, porque eu fui atrás desse assunto e fiquei sabendo que essa lista VIP protege não é apenas autoridades, é amigos de autoridades e amigos de amigos, enfim, e que a Receita Federal não consegue, os auditores não conseguem acessar para verificar a real origem do patrimônio. Meu sonho é que acabe essa lista VIP. E sobre eu ouvir o Moro falando, acho que é o aspecto talvez mais importante das respostas que ele deu. Perguntaram a ele, mas por que o senhor imediatamente não pediu demissão? Ele disse, eu não posso porque eu não tenho outra renda. Eu vivo do meu salário de juiz. Se eu sair agora, vai me faltar para pagar o gás, vai faltar para pagar as coisas normais de todos os meses, né? E aí eu olhei, poxa, realmente ele tem razão. Se ele sair agora, como é que ele vai pagar? Dezembro e tal. Eu tinha períodos de férias atrasados, tirei esses períodos agora. Dia 19 de dezembro eu envio a minha carta e tô Falando fora. dos amigos, eu quero dizer aos senhores que hoje o Marne Barcelos e eu conhecemos a dona Irdes Constantin, que estava lá fazendo seus óculos lá na Center Erótica, mandou beijo para todos vocês. E para o Gustavo Vitorino em especial.
A hora, como é que é? Tem mau gosto total. Que mau gosto dessa Love cidade. Hour. Tão simpática, mas... Eu fui ao tabelionato da Andrade Neves, aquele quase esquina ali com a Borges de Medeiros. Primeiro hoje. tabelionato. Primeiro Mandar tabelionato. um abraço pro Zé Luiz. Tá? Então eu quero dizer... mas então tu vai mandar um abraço, um beijo para Franciele. A Franciele assiste nosso programa todas as noites, o da meia-noite, porque ela estuda direito. Que maravilha. E ela é apaixonada por ti. Tem uma profunda admiração pelo teu saber. E ela, assim, ó, fica entusiasmadíssima porque tu és um advogado e ela está estudando direito também. Ela tem paixão, ela te acha lindo! Como tem gente... Ela te acha lindo! O seu Mário. Franciele, do primeiro da melhor, pelo amor de Deus. Franciele. Ela ficou muito nervosa obrigado. quando falou em ti. Muito obrigado pela gentileza, Franciele. Obrigado pelo carinho, pela gentileza. Mas tudo que acontece aqui nessa bancada, a gente divide igualmente. Nós somos uma equipe, um trabalho em grupo. Quando eu digo as coisas e não funcionam, aí sou criticado. Quem faz a crítica, quem ajuda, quem concorda, está fazendo o programa também. Então, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. E capricha, a gente quer ver você formada, aprovada, com a carteira da OAB. E que talvez tenha uma vaga para ti nessa bancada, nessa junta de advogados. Junta médica. Junta médica, enfim. E hoje eu tive o prazer de participar indiretamente do programa da Rádio Grenal, às 7h30 da manhã. O REC estava lá fazendo programa com os meninos e tal, não sei o quê, daqui a pouco o REC resolveu cantar. Aí eu disse não. É um momento aí difícil. mandei assim, querido, tu é o melhor deles, mas não canta, pelo amor de Deus. Aí foi uma farra das 7h30 até as 8h30. Eu mandava coisas e eles, pior que eles ficaram com a minha gravação. Acho que vai virar a vinheta. Fiquei com muito medo. E olha, tenho admiradores na rádio. Tenho admiradores na Rádio Grenal naquele horário. E tem, parece que um ou dois que querem me levar para jantar lá na Parrilla del Sur. Tomar vinho e tudo. Agora só Rádio Grenal. Não é só o Marne, não, hein? Não é só o Marne. Fala, Lu. Não, eu, como tenho ali a meninada, tenho os filhos na fase de adolescência e tô sempre olhando para intercâmbio, eu queria também convidar as pessoas que têm adolescentes, que estão pensando em ir para fora, que terá na quinta-feira no Hotel Quality, que é na frente do Parcão, o primeiro workshop de intercâmbios da Belta. Serão 9 agências de intercâmbio com o selo Belta e será uma ótima oportunidade para todo mundo tirar dúvidas sobre intercâmbio, sobre destinos, sobre cursos, né? Então tá aí o convite aberto para todos. Eu quero vou fazer um convite. Para aí, a esclerosada, só um pouquinho, a esclerosada aqui contou toda a história da Rádio Grenal para dizer que quando eu cheguei no centro, no Andrade Neves, o Miguel, manobrista da S-Park, tinha escutado tudo e não acreditava que eu tinha feito isso, eu tinha que mostrar. Então um beijo, na verdade, é pro Miguel. Eu queria falar do Miguel, eu contei toda a minha história. Eu quero só mandar um beijo pro Batista e pra Zane Fernandes, que são nossos telespectadores assíduos e nos assistem na madrugada. Querida. Eu vou mandar um beijo para as mulheres e um abraço para os homens, porque ninguém é bobo aqui. A dona Rosa Chaves, dona Tânia Marlene da Silva, dona Lena Winter e o senhor Hércules Mendonça. Mas tu vê que nem todo mundo acha que é tudo bonzinho. Boa noite. Mas vocês são bem cínicos mesmo, né? Que coisinha. Super querido. Que super querido. O único que foi a favor do Bolsonaro foi o Chicão. O resto de vocês não acreditava. Dizia que era fraco, não tinha competência. E agora estão puxando o saco. Continue com suas mentalidades. Deem a cara para bater, covardes. Seu Paulo Sérgio de Pelotas. Seu Paulo Sérgio, acho que aconteceu alguma coisa com o senhor descarregou em nós. Porque eu não vi nada disso aqui. A gente nem podia falar. Primeiro que a gente não podia falar. Segundo, é verdade. O Chicão Tofone foi a primeira pessoa a falar. Nós não tínhamos posicionamento e depois não podíamos nos dizer. Mas não tem importância, o senhor pode falar de nós o que o senhor quiser. Agora, o senhor sabe o que a gente faz aqui? O senhor sabe o que a gente faz aqui? A gente dá informação. Por isso, nós não estamos puxando o saco de ninguém. E a propósito, cínico é com C e puxando é com X. Não estamos puxando o saco de ninguém. Nós estamos dando as devidas informações. Dona Magda, vou dar uma informação para quem circula na noite, a título de curiosidade. No ano passado, eu preconizei porque eu sou um antropólogo, eu preconizei vários comportamentos na noite. Quando eu falo noite, é a noite eletrônica.
o estilo de roupa, o estilo como é que a mulher ia agir, e a droga que pintou, a anfetamina que rolou a noite toda, chamava Calvin Klein. Calvin Klein era aquela droga que tocava na mulher, a mulher ficava completamente louca por ti. Agora em São Paulo já pegou do verão europeu, a nova droga se chama Wi-Fi. O Wi-Fi é uma anfetamina que o cara toma, Magda, e fica todo mundo amigo. E todo mundo fica parceria, todo mundo se junta, todo mundo vai para casa de um e faz festa e fica fazendo um rolo toda noite. Wi-Fi, vai ser isso que vai rolar no verão. E quando vem o nojo? Legal, E quando vem o nojo? Que é o nojo? O nojo é porque passa o efeito, vem o nojo. Não, e olha aqui, falar nisso, hoje a polícia prendeu um estudante numa cidade do interior que tinha um laboratório dentro de casa, inclusive, e vendia uma maconha power. Era uma coisa nunca vista no mundo até hoje e diz que dá, assim, o triplo Então, eu batizei de maconha power, porque não sei como é que é. Tem uma maconha assim que é turbo. Turbo, e power. Come e dorme. Mas agora só acabaram... quer comer e dormir. Agora, é de segunda linha. Agora acabaram com a plantação dele, acabaram com o laboratório dele, ó. Cadeia. Aqui no WhatsApp, junto a presídios, precisamos construir escolas, diz o Marcelo Veiga. Também a Ana. Oi, Carla, adoro esta bancada, mas às vezes é muito mimimi. Para resolver a superlotação dos presídios, é só verificarem os casos de reincidência, estupradores, enfim, aqueles que não têm mais jeito. Pena de morte, pronto, vai sobrar vaga nos presídios. Abraços, Ana. Boa noite. Na Tuca, Bom Jesus, Zona Leste, Restinga, gurizada, já está no vapor desde os 10, dos 8 aos 10 anos. Pecado. Nos 14 já são máquinas de matar. Vocês com esse papinho alterando lei para 16 anos, acordem. Eduardo do Partenon. Boa noite. O Exército não tem poder de polícia no Rio de Janeiro. Tem que dar essa informação. E daí sobrou pro Ruschel, não sei porquê. O Ruschel é injusto com a maioria dos menores que vão para a escola e trabalham. Qual o endereço do e-mail e o WhatsApp que eu vou desistir? Não desiste, querido. É o Luciano de Guaíba. Mas o Ruschel foi o único que não disse. Não, mas viu que é o contrário. Ele disse que ele defendendo os infratores e ele está prejudicando os bonzinhos, entendeu? Foi assim que eu entendi. Foi assim que eu entendi. Olha aqui, ó. Boa noite. Gostaríamos de agradecer o esclarecimento do senhor Vitorino ontem a respeito do seu comentário sobre as ciências sociais. Minha filha e eu entendemos perfeitamente, somos gratas pela atenção. Acredito que quando acontece uma falta de entendimento, uma dúvida ou qualquer fato que possa desencadear um mal-estar no telespectador, é importante o esclarecimento e este foi feito. Continuamos aqui assistindo, respeitando e apreciando o programa de vocês. Um abraço a todos e um especial para a doutora Roberta, em agradecimento às palavras de ontem. Doutora Roberta, também te admiro muito e segui sua dica de assinar a leiturinha para o meu filho de 1 ano e 7 meses depois da sua dica no programa. Lucinéia Rodrigues, assistente social. E para o Gustavo Vitorino também tem assim, ó. Querido Gustavo, presta atenção no serviço que isso tem a ver com o que tu falaste ontem. Aqui em casa somos telespectadores assíduos do Atualidades e sempre escuto seus comentários na rádio enquanto volto do serviço. E é sobre o meu serviço que eu gostaria de falar. Sou bióloga do Zoológico de Sapucaia e gostaria de esclarecer que no local não há nenhum surto de carrapatos ou outros parasitas. E gostaria de deixar um convite para você e o pessoal da bancada vir nos visitar. Seria uma honra mostrar o trabalho que realizamos no parque para vocês. Sobre a concessão, esperamos o melhor para os animais. Inclusive, fizemos diversos apontamentos na minuta do edital que foi lançado, visando aprimorar os pontos que tratam principalmente do bem-estar dos animais e também sugestões de cunho conservacionista. Afinal, um zoológico sério não pode pensar apenas em lazer. Ele deve contribuir na conservação de espécies ameaçadas e na produção científica através de pesquisas. Um grande beijo e espero vocês. Vanessa Silva. Obrigado pelo convite, dona Vanessa. Eu vou sim, eu tenho vontade de conhecer os zoológicos, saber em que estado se encontra, porque as informações que a gente tem recebido não são péssimas, boas. Falta de recursos tem dificultado. Eu acho que isso tem mesmo. O trabalho de vocês, biólogos, que cuidam lá, porque a senhora, como ninguém, sabe que está faltando dinheiro, e a falta de dinheiro traz uma série de consequências. Mundo, né? Então, é que as pessoas entendem, quando eu faço a crítica aqui, eu faço uma crítica macro.
Eu não estou atacando os funcionários do zoológico. Isso é importante que se tenha em mente. Tá? Esses dias teve o INSS aí, fiz uma crítica ao INSS, aos comandantes do INSS e tal. Aí teve o sindicato, não sei o que ficou afetadinho, ficaram magoadinhos, mandaram cartinha para cá, aquelas coisas, como se eu estivesse criticando os funcionários do INSS. Pô, esses caras ouvem desaforo o dia inteiro do outro lado do balcão. E aí, sabe, então, não tenho nada contra os funcionários do INSS, muito pelo contrário, sou solidário a eles pelo que eles passam, também por conta de decisões que vêm de cima para baixo, não são dos funcionários, da mesma forma, o zoológico. Fala, Mário Barcelos. Eu só queria dizer sobre essa história do feminicídio, né? O número de mulheres que são assassinadas no país, que são mortas, são atiradas, uma se atirou pela janela, estava vendo as imagens da moça, né? E eu me lembro daquela velha frase, né, que diz o seguinte: tudo aquilo que se faz por amor parece além do bem e do mal. É uma frase do Nietzsche, né? Então, quando o camarada faz isso, ele acha que está fazendo isso por amor, porque ele gosta de fazer da mulher, um imbecil, um idiota, um mau caráter, acha Foi a Power. Deram uma turbo pra ele. Foi a Turbo Power essa, que o Nietzsche deu uma pegadinha, não deu? Uma pegadinha. Não, ele deu um tirinho. Nietzsche foi um dos maiores gênios da história da humanidade. Mas ele fumava um almeidão. Fala a verdade. No final da vida, ele morreu de sífilis, ele tinha um problema sério e altera a personalidade. Eu sei que Tu mesmo está dizendo que ele é maluquete. Mas ele era louco. Quem escreve o que ele escrevia, ele era doença... vai alterando a personalidade. Então, eu quero dizer para vocês que ele era simplesmente fantástico. Eu acho que o Vitorino está com sífilis. Porque ele mudava o seu pensamento. E a grande virtude do homem é mudar o seu pensamento. Então ele não está com sífilis. Não tá. Mas eu acho que o cara, eu sou o contrário, mano. Eu acho que o cara que muda muito não tem atitude, é um mimimi, então, é um Vitorino 0 a 0 e não ganha mulher nenhuma, porque a mulher não gosta de homem sem atitude. O Nietzsche não ganhava ninguém. O Nietzsche, o Goethe eram os maiores 0 a 0 com o mulherio. Acho que até era 0 a 0, era tudo 0 a 0. Mas eles gostavam de mulher, mas eu acho que venha daí, não sai nada. É o guri que vem aí. Deus você tem que ter relação sexual. Não, tu pode pegar de outras coisas. O surfista pega de outras coisas na praia. Não parece. Para! Não, muito obrigada. Você sabe onde que o... Agora vou sugerir que... Você sabe onde que o Batman... Eles não têm mais de quem falar mal. Agora eles vão falar... Você sabe aonde que o Batman foi quando ele pegou o seu bate-sapato, o seu bate-blazer? Ai, meu Deus. Num batizado. Olha só, nós recebemos um e-mail do Jurandir Piegas Araújo, que é da OAB. Ele fez um comentário a respeito do comentário que nós fizemos aqui sobre um dos candidatos à presidência da OAB. E ele pergunta: e os outros candidatos não terão vez na mídia? A OAB é só para advogados de Porto Alegre. O que a OAB faz para os advogados do interior? O Vitorino acabou de elogiar algo que a OAB fez para os advogados de Porto Alegre e nós do interior. Então, Jurandir Piegas Araújo, quero te fazer uma proposta. Nós falamos isso porque recebemos a informação, os meninos fazem parte da... Mas, por favor, que os outros candidatos à presidência da OAB enviem aqui para nós as informações, quem são, o que são, que nós vamos divulgar da mesma maneira que divulgamos agora. Então, Deixa eu só dizer para esse rapaz também... porque hoje a gente veio naturalmente. Mas deixa eu dizer uma coisa para ele. Antes de fazer uma crítica, o senhor deveria se informar. A OAB recuperou dezenas de subseções no interior. Não são poucas, são dezenas que foram recuperadas. Subseções que não tinham sede própria e que nas últimas 3, 4 gestões ganharam sede própria. Algumas foram recuperadas. Então, assim, se o senhor quer saber o que está sendo feito, procure se informar acessando o site da OAB-RS. Lá está bem descrito, é um dos sites mais completos que tem sobre exatamente o que acontece dentro da OAB. As subseções, as obras, como são recuperadas, toda a infraestrutura, tá bom? Bom, olha aqui, ó, a Maria Fernanda Leal Garcia diz assim: acorda o Chicão que o programa vai terminar. Maria Fernanda. Mas tu já tinha te acordado antes. Eu falei, mas é que eu não sou tagarela. Mas a gente eu aprendi com o pessoal do Manhattan Connection, que aquele estilo de jornalismo do fala, é o que menos credibilidade tem. A pessoa não aguenta mais a vida todo dia nesse Chicão, mas eu vou ter que ler aqui um WhatsApp do Lucas, que ele fala o seguinte, ó: o Chicão fala abertamente do uso de drogas nas festas,
que vai, dicas e efeitos que causam, e ninguém está falando nada contra, mas todos falam e todos têm argumentos que bandidos devem morrer. Será que os playboys que traficam as drogas que rolam nas festas do Chicão devem morrer também? Aí ele complementa, só para salientar, votei no Bolsonaro e creio que a justiça é para todos de forma igualitária. Se fosse um rapaz pobre dizendo que vai em uma festa e usa cocaína, o rótulo seria outro. É verdade. Esse rapaz está dizendo uma grande besteira pelo seguinte, eu não estou fazendo apologia à droga, eu estou contando o que é a moda. Isso é moda. Na Europa, chega aqui, vai, comportamento, música eletrônica. Estão fazendo festa eletrônica que não tem barulho, só com fone de ouvido. Então, estão usando o Wi-Fi, usava o Calvin Klein, isso aí todo mundo sabe. E eu nem fumo, só para ter uma ideia, nem bebo bebida alcoólica. Eu fui ensinado ao meu pai a mentalização. Eu tinha uma educação espartana. Com 18 anos de idade, meu pai me deu um carro, um emprego, disse que, Francesco, vou pagar a tua faculdade até o fim, mas tenha bondade, sai de casa. Isso aqui é educação do lobo. O filhinho que mora com a mamãe é mimimi. Por isso que eu sou um cara de atitude. Então não tem essa história de droga, nem fumo cigarro. Só contei que o Wi-Fi é moda, lá como foi Calvin Klein, anfetamina. Agora quem trafica, não sei, nunca, nem conheço traficante, não sei nada disso. Boa noite, Fala, querido. Não, mas o tema eu acho que é importante a gente abordar. Não vai se consertar esse país se não se consertar essa questão do tráfico. Isso é uma afirmativa que eu faço sem medo de errar. E o tráfico, ele está dentro de... Não estou falando do consumo. Mas estou falando da origem, tá, gente? Ele está dentro de nós. E as reportagens estão cada vez mais criativas, porque as grandes redes de televisão, elas têm aberto horários. Lógico, hoje o crime se tornou motivo de programas, né? Então, esses programas estão cada vez mais especializados e a gente está tendo acesso à sofisticação que o tráfico atingiu hoje. Isso é verdade. O que eles fazem? Eles importam barras de chocolate, tu vê dentro do chocolate... não tem mais, nada. Tem coisas mais inusitadas. Então não é nesse... Porque eu sou do tempo ainda que fazia as barreiras ali na saída de São Leopoldo ali, pegava, daqui a pouco o cachorro cheirava um carro ali e tinha alguns pacotes ali dentro, né? Mas não, hoje são toneladas e toneladas que se veem aqui. Então, se nós não acharmos uma maneira de enfrentarmos, especialmente as fronteiras, no entra e sai que se faz aqui, pelos aviões, por esses aeroportos clandestinos que jogam e desagam esses pacotes aí de entorpecentes, vamos chamar assim, né? De todos os tipos, né? Que descem em fazendas e são distribuídos. E isso é que nós temos que atacar, porque realmente o crime está aí. Ele é alimentado por esse valor paralelo, por essa quantia paralela que circula na sociedade e que tira os nossos jovens, que nós estávamos falando nisso do programa. Que é fácil pegar um menino de 14 anos. O pai dele ganha 800 por mês e ele tem 5 filhos. Aí o menino pega e leva uma trouxinha daqui até ali e volta com R$1.000. Nunca mais eu conserto esse menino. Ruxa, o grande acontecimento nos Estados Unidos hoje, mais do que as eleições americanas, é o julgamento do Chapo Guzmán, que é o rei da cocaína, que é o maior traficante do planeta, está sendo julgado em Nova York. Esse cara, ele conseguiu fazer na sociedade americana associar droga com sexo. E isso aí, por isso que a sociedade americana ficou podre nesse sentido. Então, as mulheres cheirando uma trouxinha no pescoço de um homem é sexy lá. Esse tipo que o Chapo Guzmán vai pagar com 30 anos de cadeia. Tomara que pague. E tu viu, ele já escapou 3, 4 vezes de prisão. Tu viu o aparato? Eu vi a cena de matarem um juiz que condenou ele no México, porque um juiz está caminhando na rua, vem um cara por trás e me deu um tiro na nuca. Quer dizer, influência, está enraizado. Não, e ele conseguiu fugir das formas mais inusitadas nas próximas vezes. Agora ele está num lugar blindado, sem janela, sem nada. Está nos Estados Unidos agora. Ele fugiu no México. Não, ele tá lá no julgamento. Mas nos aniversariantes, daqui a pouco passa o tempo. Chapo significa o baixinho. Ah, meu Deus. Sabe lembrar toda hora isso? Chapo, ele é baixinho mesmo. Sim, é verdade. O primeiro aniversariante de hoje é uma das maiores figuras da história é um criminologista, né?
o Dr. Lombroso, né? Dr. Cesare Lombroso é um italiano que criou alguns métodos de identificação de criminosos, inclusive esse método é estudado até hoje, né? Na Faculdade de Direito, o pessoal que fez Direito sabe disso. John Philip Sousa, de uma família portuguesa, vai embora para os Estados Unidos e se torna o grande compositor das marchas americanas, Anchorage Away, Anchorage Away, sei lá, etc., uma série de marchas que são tocadas nas festividades em todos os Estados Unidos, né? A Marinha Americana utiliza, o Exército Americano e assim por diante. Miguel Reale, outro grande filósofo e jurista brasileiro. Quem é que não conhece o Dr. Miguel Reale? Os seus argumentos, digamos assim, jurídicos, a sua participação, e o filho dele, Miguel Reale Júnior. Desculpa te interromper, né? Mas o Dr. Miguel Reale, nesta quarta-feira, estará como palestrante lá na Federação no Tá na Mesa. Imperdível, o filho, o Dr. Miguel Reale Júnior vai estar. Esse aqui é o pai dele. Sim, mas o Miguel Reale Júnior. O ator americano Jonathan Harris, ator americano que fez aquela série Perdidos no Espaço, era o Dr. Smith. Adorava o Dr. Smith. Com aquela voz, não sei quem fazia aquela voz. Ray Conniff, o grande maestro arranjador que criou um estilo diferente misturando vozes com metais, né? Então, se ouvia a letra muito baixinho e os metais por cima. Ele criou um novo estilo. Aliás, como outros grandes autores e grandes band leaders da música americana, como Glenn Miller, que criou um outro estilo com Sam Moonlight, a partir de Sam Moonlight Serenade e outras tantas canções. Depois dele, a atriz Sally Field, que completa hoje 72 anos de idade. Nossa. O Ciro Gomes, completando, está de aniversário hoje, fazendo 61 anos de idade. Não, é outra. Rebelde era outra. A Dudu Nobre, o cantor brasileiro, 45 anos de idade. Dudu, que é uma figura muito representativa da música do Rio de Janeiro, carioca, né? Ele é maravilhoso. E, finalmente, a Daniela Sicarelli, né? Que está desaparecida, né? Por que Sicarelli, Mário? Porque Sicarelli, ela parece que terminou o curso de Direito, agora acho que foi esse curso que ela fez, e ela tomou um belíssimo apartamento depois que casou com o Ronaldo Fenômeno, né? Mas casou. Tudo bem. Aí ele deu um apartamento. Eu pensei que ia lembrar aquele banho de mar dela. Não, tem uma outra imagem, ela com a mão ali, que ela foi horrível. Dona Magda? Pois não, doutor. São esses os aniversariantes de hoje. Viu aquela imagem? A Sicarelli não é do Bocão? É do Bocão. Dona Magda, eu quero dar só um drop de futebol. Por favor. Eu disse na Grenal 2 semanas atrás que o Grêmio estava dando um tiro no pé. Eu trouxe pro Grêmio, estava dando um tiro no pé. O Grêmio se achou maior que a Libertadores, que a Conmebol. Não é. A Libertadores e a Conmebol ficaram 10 anos sem time brasileiro e fizeram a fama de River Plate, Boca Juniors, Independiente e outros. Quando os times brasileiros achavam que jogar na Argentina era muito complicado. O Grêmio está pensando, Magda, em recorrer de uma ação que ele já perdeu. O jogo vai ser sábado agora. E está criando um ambiente de antipatia total na Conmebol para o Grêmio. Porque a Conmebol chegou, um dirigente disse assim, nós não precisamos do Grêmio, é mais um time. Se não vier o Grêmio para a Libertadores no ano que vem, pode vir Cruzeiro ou outro. Sim. É a mesma coisa que o cronista, o jornalista, acha que é maior que a empresa. Não, ele é menor que a empresa. O sistema é maior que você. E o Grêmio faz parte do pequeno time, que nem outros, que precisa da Conmebol para a Libertadores. Posso exercitar um contraditório? Por favor, existe. Você sempre faz essa bancada, essa saudável bancada aqui. Muito bem. Eu quero dizer primeiro, eu fiquei muito satisfeito e tive a oportunidade em 3 rádios de Porto Alegre em cumprimentar o presidente do Grêmio e o fiz também aqui nesse programa, né? De toda a nossa audiência que temos. Ao presidente do Grêmio e os 2 juristas que nos representaram, porque, volto a dizer, um clube do tamanho do Grêmio não poderia se submeter ou aceitar passivamente aquilo que foi feito. E o que o Grêmio vai fazer agora é que, como há uma previsão jurídica de recurso, vai exercitar o seu recurso. Agora, o Grêmio não está fazendo politicamente, não está trabalhando, não está fazendo ofensas à Conmebol. O Grêmio, através dos seus advogados, vai fazer um recurso. Mas hoje a Conmebol já puniu o River Plate, $50 mil e o Munheco não pode em 6 partidos. Quer o quê? Não, tirar o River Plate. Puniu só o goleiro. Não, o goleiro não, o Gajardo. O técnico. O que quer que tira o River Plate contra o Grêmio, contra o Boca Juniors? Veja que eu estou fugindo da discussão de mérito, porque para mim o mérito não é importante, o mérito são os jogadores que decidem. O que eu estou dizendo é o direito
legítimo de quem se sente prejudicado reclamar. Perdeu, tem uma instância superior, reclamar. Agora o Grêmio não está criando um incidente com a Conmebol, eu não vejo, porque há um tribunal, quando tem primeiro e segundo grau, que o próprio tribunal, a Conmebol que criou o primeiro e segundo grau, então ela oportuniza que tu recorra. Agora, insisto, o Grêmio não está criando um incidente, não está ofendendo a diretoria da Conmebol, espera estar classificado para o ano que vem estar na Libertadores de novo. Então eu disto diverjo de ti. Acho que o Grêmio faz um papel institucional de reclamar. Mas eu acho que o Grêmio, ele perdeu, não perdeu, ele ganhou. O River Plate vai ser multado e o Gajardo também. Valeu, ele fez o que tinha que ter feito e o resultado de campo ele aceita com integridade, dignidade que o Grêmio tem. Não, tem que pescar até o final, o quê? Não vai conseguir reverter. O Grêmio está na justiça desportiva. Eu não vi o Chicão mostrar indignação quando reverteram o placar do Santos, quando reverteram o placar da Chapecoense lá na Conmebol. Eu não vi a sua indignação, Chicão. Mas lá que existia tinha um motivo. O jogador foi inscrito ilegalmente. Tá, não, isso aí está previsto. Erro de direito. Não foi inscrito ilegalmente. Não tem lei que o técnico sai lá de cima e desce. O senhor está desinformado. O senhor leia a lei antes de falar alguma coisa. Porque diz o artigo 16 de que será equiparado para fins de punição disciplinar jogador e treinador. O treinador estava expulso, não podia participar da partida. Portanto, dentro da lei tinha que ser aplicada a mesma pena que foi aplicada ao Santos e a Chapecoense. O jogador do Santos, Sanches, um uruguaio, ele foi ilegalmente jogando. Ele não estava o nome dele escrito no bid da Conmebol. O Munheco Gajardo é um técnico que é contratado do River há muito tempo, é diferente. Nobre advogado. Não é diferente, não. Ele não tinha condição de jogo. Além disso, não tinha. A gritaria vem do outro lado. Mas não é, Chicão. Tu não pode falar uma coisa... a Conmebol ganhou? Ganhou porque a Conmebol é uma esbórnia. A Conmebol não respeita a lei. A Conmebol é uma entidade imoral. Se tivesse vergonha na cara, tinha aplicado para o Grêmio a mesma coisa que aplicou para os clubes argentinos contra os clubes brasileiros, contra Santos e Chapecoense. Prova que a Conmebol é o mesmo esquema que atingiu a FIFA, que atingiu a CBF. A Conmebol, a entidade que domina o futebol sul-americano, é uma entidade que precisa passar também por uma investigação muito rigorosa, porque toma decisões com base exclusivamente na política. Tudo isso a lei que está falando, não tinha um diretor da Federação Gaúcha de Futebol em Luque, no Paraguai, não tinha ninguém da CBF protegendo o Grêmio, então tu tem que culpar a CBF. Não. O Grêmio estava representado por bons advogados. Mas não tem nada que ver, olha só, eu estou falando de CBF. Isso aqui é casuísmo. Isso aqui eu estou falando de CBF, estou falando de advogado. Tudo bem. Então, assim, agora que vocês acordaram os telespectadores... Mas não é, que é muita falta de informação. Eu também acho que é muita falta de informação. É muita torcida e pouco conhecimento. É muita então, o cara torcida pode vir e na falta de informação. É que do outro lado da televisão tem um telespectador que quer saber a verdade. E não vem de bandeirinha aqui. Não, e a verdade o telespectador sabe. Que dentro da lei... O Grêmio perdeu no campo e o campo vai. Perdeu no campo, mas perdeu de forma irregular. Como irregular? De forma ilegal. O técnico fez o gol. Quem fez o gol foi o Gajardo fez o gol. Não, ele não podia ter atuado, rapaz. Ele mudou. O Sanches fez gol pelo Santos. Ele é um mágico. Influenciou, mas ele é mágico. Ele influenciou o resultado. Ele é o maior técnico do mundo. Ele mandou o bilhetinho. E ainda por cima a coisa estava encaminhada. Porque o primeiro gol do River Plate foi com a mão. Isso o senhor não disse aqui. Foi com a mão. O VAR mostrou e aquele juiz veio encomendado, porque não pediu VAR. Mas não é que isso aqui virou torcedor. O cara não é mais jornalista, ele é torcedor. Então ele vive em bandeirinha, tu não pode analisar. Mas tu é torcedor do time argentino, tu já disse? Não, eu torço pro Boca Juniors. Não, tu é torcedor de argentino. Qualquer cabeludo fedorento que vier aí pra ti... Isso, que isso? Agora, como é que tu permite essa chinelagem da Argentina? Não tem. Uma chinelagem de cartão vermelho. É verdade. O produtor tira o cara catapultado da bancada. Catapultado, é verdade. É muita chinelagem isso aí. Discordaram, porque ele vai ficar batendo Eu não vou ser catapultado, não. Vai ser catapultado, sim, mas tem que ser forte a tua... Mas ele é forte, ele é forte. É, porque... A catapulta tem que ser uma catapulta enorme. Pra fazer assim... Tem que ser uma grande catapulta. É verdade. É 10 verdade. toneladas. É, mais ou menos. Ai, cheguei Acordaram? Acordaram? Tá, Eu acordei. Dona Magda. Me deu um treco aqui. Não, mas isso aqui acontece. Esse cara vai me matar. Eu vou morrer, vou puxar os pés dele. Ele não vai te matar. Tu vai te suicidar. Porque tu tem uns ataques de histeria. De loucura.
loucura. Não é ataque de histeria de loucura. Ó, começou. Esse homem porque eu sou bonito. Eu vou te... Tá entendendo? Porque as mulheres só querem sair comigo todo dia. Não tem agenda até fevereiro. Tá entendendo? O Vitor Peguei com a fulana e tô com uma americana, de Miss Las 2020, Vegas. eu já tô avisando, que é fevereiro de Miss 2020. Chavecas? Como é que é? Miss Las Vegas, Miss Pinap em Las Vegas. Chaveca. A brasileira mais bonita em Las Vegas. Miss Chaveca. Os caras são com jacaré, viu, dona Maria? conheço. Os caras estão série B, tá entendendo? Eu não contrato nem pra lá em casa, limpar o vidro. É muito jacaré que rola nesse corpo aí. Esse corpo tá que nem um escorpião aqui, ele tá infectado. Gustavo Vitorino. Fala com o rapaz, fala com o Ceguinho. leve, Não tem pra Tá falar. ceguinho. Fala com Tô o usando óculos Policy by David Beckham. Quadro ou Que isso? Ceguinho? Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui, ó. Gustavo Vitorino, eu vou começar a rezar pra tu quebrar os dois braços, porque eu não aguento mais o que tu faz assim. Eu vou rezar pra tu quebrar os dois braços. Olha, o... Eu vou puxar Olha, pra gostava ele. dele. Ele Ele tá enlouqueceu. engasgado, vai morrer. Não, a senhora tem que puxar os cabelos do Chicão. Não Porque- dá. Ah, Aqui os do peito, aqui, ó. Tem aqui, ó, cabelinho Tem aqui, ó. 3 ali, futebol de salão. Olha, já fiquei com um na mão, tá caindo. Ai, não! Ah, pai, só porque ele faz o estilo Tony Ramos, peludinho, urso polar. O cara é careca do peitinho também? Tu apara os Não, ele pelos, tem aqui, ó. Gustavo. Ele não Ele sabe que eu poda, corto poda, depois a cabelo. pessoa se encosta nele, Mas esse espeta. cara tá completamente por fora. Chicão, Tu poda os pelos. Parou? Não, olha aqui, eu prefiro que tu grite, brigue com ele do que comece a dizer besteira. Fala, Lu. Magda, na verdade, hoje encerraram as eleições nos Estados Unidos. Eu tô curiosíssima para ver o resultado. Na verdade, é um resultado que vai mudar o rumo da prosa aqui, né? Claro. Que pode impactar bastante no governo Trump. A maioria da Câmara, se vencer, se os republicanos ficarem em minoria, ele vai ter mais dificuldade de governabilidade. Já se ele tiver um impacto no Senado, talvez o impeachment volte a incomodar um pouco ele. E agora, só uma curiosidade rapidamente, nessas eleições a gente teve uma candidata a governo negra, uma indígena, a primeira transgênera, e também 21 candidatos, dos 21 candidatos ao Congresso, 4 do governo do estado são ou gays, ou lésbicas, bissexuais, transgêneros. Está se falando que é uma onda arco-íris. Então, realmente, essas eleições nos Estados Unidos também têm mudanças, assim como a gente teve um caráter bem diferente. Ah, não, mas foram não dá pra eleições... comparar, né, amiga? Não, mas eu acho... mais ou menos. Eu acho que também tem inovações lá e vamos ver aí quais são os resultados. Mari Barcelos, o que tu tá olhando aí? Eu tô olhando que o rei aposentado da Bélgica, trocar de assunto, Não, né? vamos falar da alta do presunto, inclusive. Não sei Aqui se a ele gente vendia teve presunto, também na né? eleição. O rei aposentado da Bélgica fazer um teste de paternidade. Ele tem 84 anos e tem uma senhora, né? chamada Beul, né? O rei Albert II, né? Vai fazer esse teste. Albert, né? Pode ser. Delphine Beul. É uma artista de 50 anos de idade, essa mulher. Ele disse que sofria uma dificuldade do casamento e arrumou essa namorada e tal. E essa namorada casou com um homem multimilionário, um dos homens mais ricos da família Beul, da Europa, né? E ele tem 84 anos e diz que não vai fazer teste nenhum. Só que, se ele não fizer o teste, a Bélgica vai consagrar essa moça como filha dele. Então, isso aí é o grande escândalo no High Society da Europa do momento. Ah, não, a nobreza não tá com nada. Mara, Né? se você fosse mulher, uma mulher bonita, que nem as mulheres aqui da bancada, tu namoraria o Vitorino? Ah, meu Deus. não voltou o assunto. Nós estamos falando da nobreza e da nobreza. Eu queria dizer que talvez... Deixa o seu Russo falar. Não, o seu Mário concluir. Depois do que ele fez pra mim ontem, eu nem deveria olhar mais pra ele. Não pode. Não, o seu Russo, por favor. Mário Barcelos, se fosse mulher, ia ser muito vadia. É uma superposição de assuntos. Olha o nível do programa. Eu quero dizer que eu estava desconcentrado, que estava vendo o tempo em Paris. Mas o Mar me traz... Fala o que o Mar me traz. Não, é interessante essa notícia porque ele pode se negar em vida de fazê-lo, mas quando morrer poderá sempre fazer a exumação. Não poderá fazer mais nada, né? Poderá se exumar o cadáver e se descobrir então se essa moça é filha ou não. Chegamos ao final do nosso programa. Desculpa ter acordado o senhor, agora você vai ter que assistir mais um filme, uma coisa assim, porque isso aquele dedo todo nos seus ouvidos na madrugada.
Mas amanhã a gente volta no comecinho bem comportados, logo depois do Jornal da Pampa e depois ao longo do programa eu não garanto nada. Durmam bem, um beijo, até amanhã. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.